Olá! Em nossa aula de hoje iremos falar sobre a cultura africana, cultura esta tão importante para a formação da cultura brasileira. Iniciando o nosso diálogo, eu espero que vocês percebam durante as nossas aulas, que serão realizadas neste mês, a importância da cultura africana e a sua contribuição para a formação da cultura brasileira, assim como as demais culturas presentes em nosso país, que juntas formam esta cultura riquíssima que é a cultura do Brasil. Com relação à cultura africana, fica evidente a sua colaboração nos aspectos culinários, relacionados à música, à dança, à língua e à religião. Toda essa contribuição é percebida por meio da vinda dos africanos para o nosso país, embora que de maneira forçada e injusta no início da colonização, os diferentes grupos de africanos oriundos da África que vinham para o território que hoje corresponde ao nosso país para serem escravizados, trouxeram consigo as suas manifestações culturais. Muitos pensam que quando nós dizemos África, estamos falando de um único povo, mas não é verdade. A África é formada por uma diversidade de povos com culturas distintas, que juntas aqui no Brasil formaram as diferentes matrizes africanas que pertencem à nossa cultura. Como o professor disse anteriormente, a influência da cultura africana para a formação da cultura brasileira vai se iniciar através do tráfico negreiro que teve o seu começo no período colonial. Esse tráfico negreiro corresponde à tirada forçada de africanos, trazendo estes para as colônias, no nosso caso, para a colônia do Brasil, para serem forçados a trabalhar, sem nenhum direito, sem nenhum salário, sendo explorados. Esse escravo africano ele vai representar um importante papel para o desenvolvimento da economia da colônia, mas o seu destaque vai além de servir apenas como mão de obra para os chamados senhores do engenho. Eles vão reviver aqui também as suas manifestações culturais e vão conseguir recriar novas práticas de cultura através do contato com as diferentes culturas que já estavam presentes aqui no Brasil, como por exemplo a cultura dos indígenas, a cultura dos europeus. É interessante que vocês observem que, como vieram povos africanos de diferentes regiões da África, logicamente as culturas deles eram diferentes. Por isso, a junção de todas essas culturas vão formar a cultura afro-brasileira. Falando dessa questão de diferentes povos, abordaremos aqui dois em destaque, sendo estes os principais, os bantus e os sudaneses. Os bantus, eles são assim classificados devido à relativa unidade linguística dos africanos oriundos da Angola, do Congo e de Moçambique. Os povos bantus, por sua vez, vão apresentar inúmeras contribuições culturais ao Brasil, visivelmente por meio da língua, dos costumes e também na religião, porque eles vão misturar aspectos distintos do cristianismo com as suas tradições religiosas. Em contrapartida, os sudaneses, que vieram da região mais ocidental da África, do Sudão e da costa da Guiné, ajudaram na formação de uma identidade afro-brasileira, pois ainda hoje nós podemos ver suas práticas culturais, como o candomblé, prática religiosa dos escravos sudaneses. Aqui esses povos vão se misturar, resultando num cruzamento tanto genético como cultural e religioso, fazendo com que haja uma construção de uma identidade cultural brasileira, ou, como podemos chamá-la, de cultura afro-brasileira.
Os africanos, além de recriar as suas próprias práticas culturais, vão também inventar códigos de comportamento no Brasil. O que seriam esses códigos? Seriam as suas formas de expressão. A influência dos povos africanos vai ganhar uma grande visibilidade em diferentes segmentos da sociedade, como, por exemplo, na culinária, nas práticas religiosas, na dança, dentre outros valores culturais que foram incorporados pela população brasileira. Tocando aqui no exemplo da comida, muito daquilo que nós consumimos do nosso dia a dia é de origem africana. Aqui ao lado nós temos uma imagem que vai retratar os principais grupos de africanos que vieram para o Brasil. Nós temos aqui os sudaneses e os bantus, aliás, e também outros povos, como por exemplo Benguela, Monjolo, Conco, Cabinda, Rebola e Mina. Os escravos que vinham para o Brasil procediam de diversas etnias e de diferentes regiões africanas, como nós estamos observando aqui. Observem atentamente este mapa. Ele vai representar o tráfico de escravos para as Américas. Notem que tem duas regiões em destaque que forneciam escravos para a América. Nós temos aqui os sudaneses, representados nessa cor vermelha, e as setas que vão dizer para onde essas pessoas iriam. Em verde, nós temos os bantus também, com as indicações de onde provinham os escravos e para onde eles iriam. Se vocês notarem com bastante atenção, vão verificar que grande parte desses escravizados que provinham da África, dessas pessoas, vieram para o território que mais tarde seria o Brasil que nós temos nos dias de hoje. Notem as cidades brasileiras, que na época eram vilas, né? Temos aqui São Luís, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro. Então eram os principais destinos dessas pessoas. Vamos dialogar sobre uma questão desafio agora. Olha o que ela fala. Descreva, com base no que estudamos até aqui, alguns aspectos da cultura africana. Peço que vocês registrem, ou no caderno ou no Teams, os principais aspectos da cultura africana que até aqui vocês conseguiram identificar e a importância que esses aspectos têm para a formação da cultura brasileira. Se tiverem ainda alguma dúvida, entrem em contato comigo que eu estarei disponível para esclarecer. Para concluirmos a parte dos conceitos da nossa aula, vamos ver importantes personalidades brasileiras descendentes de africanos e as suas contribuições. É também de grande relevância analisarmos que a formação cultural ela sofre grandes modificações ao longo do tempo. É interessante também vermos que ocorreram inúmeros conflitos, lutas por espaço e reconhecimento da cultura negra e muitos arranjos foram sendo feitos ao longo desse período. Outro ponto que é muito importante a gente reforçar, que qualquer tipo de discriminação e preconceito, além de ser crime, deve ser repudiado pela sociedade. Nós devemos respeitar o próximo, assim como a sua cultura, pois somos seres humanos e temos os nossos direitos de nos expressarmos da maneira que nos convém. Então, desde que nós não infringimos nenhuma lei, nós devemos respeitar uns aos outros, assim como o direito de professar qualquer cultura, seja ela de origem de qualquer país. Como exemplos de personalidades, nós temos o Zumbi dos Palmares, que foi um ávido combatente das desigualdades e injustiças do período colonial, onde houve a formação do Quilombo dos Palmares, que era um refúgio
tanto de pessoas de origem africana como de pessoas também de outras etnias, indígenas, pessoas brancas, pobres, também buscavam um lugar melhor para sobreviver. Temos também Nilo Peçanha, que foi o primeiro presidente negro do país. Esta imagem ao lado é um retrato desse presidente. E tantos outros exemplos como vocês podem observar através da leitura da nossa apostila online e aqui no vídeo também. Iremos a seguir para as atividades a serem desenvolvidas relacionadas aos conceitos da nossa aula de hoje. Essas atividades também, lembrando, estão presentes na apostila online. A atividade 1 pede o seguinte, que vocês analisem cada uma das afirmações e marque verdadeiro para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Se necessário, voltem o vídeo, analisem com atenção também a apostila online para que vocês possam acertar a questão. A número 2 pede para vocês relacionarem a coluna com o nome das personalidades com aquilo que elas representavam. Então aqui, por exemplo, na número 1 temos Zumbi dos Palmares. Quem era Zumbi dos Palmares? Então vocês vão ler com atenção cada um dos itens da segunda coluna e assinalar com o número dele, no caso o número 1, a que for correspondente. Na número 3 é para vocês escreverem os principais grupos de escravos africanos que se destacaram no Brasil e definir cada um deles. Na número 4, no que se refere à contribuição africana, é evidente que muito está presente em nosso cotidiano. Escreva quais foram essas contribuições de acordo com o que nós estudamos hoje. Número 5. Escreva os 3 povos que constituem o intercâmbio cultural brasileiro. Número 6. Redija um pequeno texto comentando sobre a importância da cultura africana para a formação cultural do Brasil. Utilize elementos do texto se necessário. Para cada uma dessas questões é necessário, enfatizando, que vocês observem com atenção aquilo que foi relatado no vídeo e que também vocês leiam os textos presentes na apostila online. E se as dúvidas persistirem, vocês sabem que podem entrar em contato comigo para esclarecimentos. Gente, esta foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e bons estudos!